O nosso tema é o indivíduo e a sociedade. Esse é um ponto muito presente na obra do Krishnamurti, de que a transformação do mundo passa pela transformação do indivíduo, ou seja, de nós mesmos. A gente tem a mania de botar a culpa dos problemas do mundo nos outros. A gente acha que o problema é dos políticos, dos líderes religiosos, dos controladores econômicos, dos empresários ou dos trabalhadores, ou seja lá de quem, né, dos incultos. A gente sempre culpa os problemas da humanidade nos outros. Mas, e aí a gente atua no mundo querendo melhorar o mundo, querendo fazer o mundo melhor para fora, querendo mudar os outros. Mas uma coisa que o Krishnamurti sempre enfatiza é que a responsabilidade é do indivíduo. A transformação se dá a partir do indivíduo. Nunca haverá uma transformação no mundo sem que haja a transformação do indivíduo. As massas, elas são massas de manobra. Dos políticos, dos líderes religiosos, dos economistas, de todos aqueles que têm algum poder de persuasão, de domínio, de influência, né? E a humanidade é como um imenso rebanho que vai sendo levado para lá, para cá, inconscientemente, através da influência da propaganda, das ideologias, né, dos hábitos, da cultura. Tudo isso é que vai manipulando a consciência humana, que vai sendo levada, e esse mundo é caótico, é um mundo de guerra, é um mundo de conflito, é uma terra de tristezas, né? E aí, ele sempre fala, a responsabilidade é de cada um de nós. Ele tem uma frase muito forte que ele diz assim, nós somos o mundo. Nós somos o mundo. Isso pode parecer estranho, porque a gente é tão acostumado com a ideia de separação, que é uma ideia muito arraigada na nossa mente, desde criancinha, eu e você. Desde bebezinho já começa essa ideia de separação, como se cada um de nós fosse uma trincheira de consciência e que nós estamos aqui, o mundo está lá fora, o outro está lá fora. E essa consciência de separação é que é fonte de todo o sofrimento humano, né? É a fonte de todo o egoísmo. E ela é profundamente arraigada em todos nós. E aí o sujeito vem e fala, vós sois o mundo, você é o mundo. Você fica chocado, você fica perplexo. O que eu tenho a ver com a guerra na Ucrânia? Né? Mas na hora que você está em conflito com a sua esposa, ou com o seu vizinho, ou com o seu colega de trabalho, ou disputando alguma coisa com alguém da família, ou criando barreira de preconceito contra alguém, ou você está preenchendo a atmosfera psíquica do mundo, você está preenchendo o mundo mental, o plano mental, com todas essas energias de divisão, de egoísmo, de eu em primeiro lugar. Essa é a nossa cultura, é assim que a gente vive. Enquanto a gente não perceber isso, enquanto a gente não vê que o nosso egoísmo ele é profundamente arraigado e que só tendo consciência dele é que ele pode ser pelo menos suavizado, diminuído, né? Porque você, para eliminar o egoísmo radicalmente, né, é uma revolução interior profunda, que é um termo que o Krishnamurti também usa, né? A revolução interior. Você ser totalmente altruísta, como Cristo foi, como Buda foi, como outros verdadeiros santos, porque tem muito santo que é santo do pau oco, né? Mas tem alguns que realmente se viraram avesso e eram puro amor, pura expressão da sabedoria, da paz, da harmonia. Raríssimos, mas tem, né? Então, enquanto a gente não é capaz de fazer
revolução completa, né, de eliminar o egoísmo por inteiro, se ele pelo menos ficar restrito à preservação do corpo, às coisas das mínimas necessidades, ao invés daquela ambição desmedida, aquela busca de prazer insaciável, aquela coisa do eu em primeiro lugar, buscar importância, buscar preenchimento, buscar satisfação, tudo isso é o eu, que é o próprio ego, que é o próprio egoísmo, né? Enquanto a gente não perceber a nossa verdadeira natureza como ela é, e não com a idealização do que ela poderia ou deveria ser, mas do que ela é. Porque o que transforma é a verdade, não é a imaginação, né? Quando a gente encara o fato como ele é sem reação nenhuma, né, ele tende, aquela característica psicológica nossa, profundamente arraigada, ela tende a ir se suavizando, a ir se dissolvendo, e quando a gente menos espera, a gente está menos arrogante, menos prepotente, menos autoritário, enfim, coisas que todos nós temos em medidas maiores ou menores, ou menos submisso também, porque isso também é coisa do ego, a submissão, né? Enfim, quanto mais nós formos capazes de perceber a nós mesmos, sem gerar conflito com essa percepção, maior é a perspectiva da transformação ir acontecendo, né? E aí, como ele fala sempre, para você transformar o mundo, você tem que estar você mesmo no processo de autotransformação. Pois é, eu acho que todo mundo gostaria de participar de um mundo melhor. Nós olhamos em volta e vemos tanta miséria, pobreza, sofrimento, injustiças sociais, algumas populações que vivem num estado de extrema precariedade, em alguns lugares muito mais do que em outros, né? Alguns países na África têm condições de vida extremamente precárias, envoltos em guerras civis, autoridades que só buscam proveito pessoal, corrupção. A gente olha para tudo isso, né, e vê uns poucos enriquecendo muito. Mesmo durante a pandemia, nós vimos que os ricos ficaram ainda mais ricos e os pobres ficaram cada vez numa miséria maior, né? Foi interessante que logo no início da pandemia houve uma pequena perda para os ricos, mas logo eles conseguiram recompor as suas riquezas e logo em seguida eles já estavam lucrando com a própria pandemia. Então a nossa estrutura social, ela foi concebida para beneficiar poucos, porque são esses mesmos poucos que controlam tudo. Hoje nós chegamos em função da globalização e uma série de outros fatores, mas basicamente por causa do egoísmo humano, que o Marcos estava se referindo, a uma condição em que não são nem os países, né, com seus governantes, que estão dando as cartas mais. Existem um certo número pequeno de líderes, né, que estão associados às grandes fortunas, aos grandes aglomerados econômicos e fundos também, fundos que investem em empresas do mundo inteiro, que investem onde dá mais dinheiro, pode ser indústria de arma, indústria do petróleo ou qualquer outra. Eles têm um poder muito grande, inclusive sobre os governos. Então, eles ditam as regras. Às vezes nós não percebemos isso, mas nos bastidores existe um jogo muito pesado, muito corrupto, que visa sempre beneficiar um número pequeno de pessoas, enquanto que a maioria acaba sofrendo. Isso aí existe no Oriente, no Ocidente, no capitalismo, no socialismo, em toda parte está difundido essa visão de que uns poucos controlam a maioria e a maioria se submete porque não percebe o que está acontecendo. E às vezes se satisfazem com migalhas, com promessas, com pequenas benesses, né? Eles estão na miséria, você dá um auxílio qualquer, emergencial, fica todo mundo contente, mas continua na miséria. Então nós percebemos que alguma coisa tem que mudar, que não é possível
continuar dessa maneira. Só que, ao ver tudo isso que está acontecendo, a corrupção, a poluição, a destruição da natureza, a maioria das pessoas diz, não, nós temos que mudar o sistema. Temos que acabar com o capitalismo, temos que acabar com o comunismo. Cada um tem uma receita de tentar trocar o sistema econômico, tentar trocar o governante. Não, esse governante não serve, vamos trocar por outro. Mas esse outro que entra também é comprometido, talvez com outros grupos, mas também tem uma índole parecida, buscando vantagem para o seu grupo de apoiadores, fazendo aquele toma lá da cá, que é muito comum na política. Enfim, às vezes você troca 6 por meia dúzia e continua um sistema que beneficia poucos e perpetua uma injustiça social muito grande. Então, observando tudo isso, né, e considerando aquilo que o Márcio estava dizendo, que nós somos o mundo, nós percebemos que a única maneira que existe de nós conseguirmos, de alguma forma, dar um outro encaminhamento para essas questões sociais, ambientais, climáticas, é olhando para dentro. E, a partir desse olhar para dentro, desenvolver uma ação que seja altamente criativa e transformadora. Você vê o seguinte, a criatividade de todos os seres humanos, em geral, foi embotada com o processo educacional que nós temos hoje. Você vê que a criança, quando nasce, ela tem uma criatividade fantástica, ela bola 1000 coisas e inventa, né, atividades, brincadeiras, todo tipo de coisa, mas, aos poucos, tanto os pais como os professores vão enquadrando, né? A educação, muitas vezes, é um meio para enquadrar as pessoas à sociedade, para que elas sejam, né, pessoas conformadas e repetidoras dos padrões sociais e que passem a ser cidadãos que estão conformados com essa situação e que vão perpetuar o sistema vigente. Parece incrível, mas essa é a nossa realidade na educação. E é lógico que existem vários movimentos que tentam se contrapor a essa realidade, mas são poucos e até hoje não conseguiram criar uma mudança substancial. Então é muito importante nós olharmos e primeiro tomarmos consciência, porque as pessoas às vezes não percebem o quanto elas são manipuladas, o quanto existe de egoísmo, de injustiça nesse sistema vigente e acham que só trocando a liderança vai resolver. E aí trabalham arduamente para trocar o governo e às vezes o governo é substituído, mas continua tudo igual. Então nós temos que observar com muito cuidado isso e começar olhando para dentro. Até que ponto que nós fomos contaminados com essa visão que está muito no inconsciente coletivo. Essa visão que permeia a educação, permeia os hábitos sociais, permeia o sistema econômico, permeia na mente dos formadores de opinião. Será que nós estamos, de alguma forma, absorvendo e trazendo essas visões distorcidas e prejudiciais ao bem comum para dentro de nós? Será que nós estamos comprando essas ideologias e fazendo parte delas? Porque isso aí, às vezes, é um processo inconsciente. Você traz aquela ideologia porque a sua religião pensa assim, porque o líder da sua comunidade pensa assim, ou o líder político tem essa visão também, e você acha que isso aí, então, é verdadeiro, porque ele é muito convincente. Nós temos que olhar e verificar. É esse tipo de sociedade que nós queremos? Ou nós queremos uma sociedade onde nossos filhos, nossos netos e as futuras gerações possam viver em paz, em harmonia com o meio ambiente, em harmonia uns com os outros, né? Compartilhando tudo de bom que a sociedade pode trazer, que a natureza pode trazer para nós? Então, esse questionamento é fundamental. Quer dizer, até que ponto que nós absorvemos um estilo de vida que é incompatível com a nossa natureza espiritual. E nós estamos, às vezes, nos violentando para nos enquadrarmos e não criarmos problema para nós, para os nossos parentes e manter o status quo, né? Manter aquela uma renda que
nos é suficiente e que nos deixa, de certa forma, confortável, né? Será que vale a pena nós mantermos esse conforto às custas de uma violência interior? Eu vejo muita gente que diz, não posso fazer nada, até eu gostaria de viver uma outra vida, mas eu tenho que sustentar meus filhos, então eu tenho que acatar o que o chefe diz, eu tenho que fazer coisas que vão contra a minha índole, né? Tenho que engolir sapo. Mas será que é necessário mesmo? Será que essa revolução, mas uma revolução profunda, não seria possível? Uma revolução que faça com que nós sejamos nós mesmos, que nós viemos a trilhar o nosso caminho, sem repetição, sem seguir outras ideias, sem dogmatismo, sem ideologias, simplesmente fazendo aquilo que o nosso coração indica que deve ser feito. Essa é uma questão que acho que é fundamental que nós venhamos a refletir. Porque às vezes nós temos uma postura defensiva. Não, mas eu não estou envolvido nisso, eu não faço parte dessa corrupção. Mas será que nas pequenas coisas nós não estamos abrindo mão de uma postura firme e verdadeira em prol de um comodismo? Cada um tem que responder essas perguntas por si próprio. Mas é uma investigação da maior importância, porque se nós somos o mundo, a não ser que haja essa revolução profunda dentro de nós, o mundo vai continuar como está. No fundo, o que é o mundo? O mundo é o que a gente é capaz de ver e perceber. Ou seja, desde bebezinho, a gente vai vivendo experiências, situações, a gente vai conhecendo o mundo e criando o nosso próprio mundo, né? A nossa própria história. A vida de cada um é como se fosse um filme, né? E aí, cada um de nós é o mundo, ou pelo menos o nosso mundo. Cada um de nós é o responsável pela glória ou miséria da nossa vida. E eu não estou falando glória ou miséria de grana. Eu estou falando glória ou miséria de alegria de viver ou baixa astral, tristeza, sofrimento, depressão, né? A gente experimenta um pouco de tudo. Só que a gente vive meio que aos trancos e barrancos, inconscientemente. Ora a gente cai no buraco da tristeza, ora vem a euforia, ora a gente tem momentos luminosos, ora momentos sombrios, e muito assim, sofrendo os impactos da vida de uma maneira um pouco cega, né? Então, até que ponto nós somos capazes de olhar para a nossa vida e tentar transformá-la em uma coisa plena e feliz? Mas para isso acontecer, a gente precisa ter a coragem de olhar para nós mesmos, ter a coragem de olhar para tudo que dói dentro de nós mesmos, né? Ter a coragem de olhar para a nossa sombra, para os nossos defeitos, que são múltiplos, são muitos. E normalmente a gente não olha, a gente foge de olhar. A gente joga para debaixo do tapete as nossas incoerências para nós mesmos, que os outros veem. Na maioria das vezes a gente não vê, não é? A gente nutre uma autoimagem de si mesmo minimamente razoável. Quando essa autoimagem é ruim, entre aspas, aí nós estamos depressivos, né? Porque eu estou lá embaixo, me sentindo por baixo, coitado de mim, é aquela coisa da depressão. Ou então, é a autoimagem engrandecida, eu sou tal, eu faço, eu aconteço, sou poderoso e tal. Quando qualquer autoimagem é falsa, porque é só uma imagem, não é o eu real. Se você olhar nós como somos, nós somos um feixe de contradições e imagens incoerentes, contraditórios entre si. Ora a gente é o bonzinho, o bacana, ora a gente é o ciumento, ora a gente é o frustrado, ora a gente é o ansioso, ora a gente é o
competente, né? A gente assume tantos papéis, com tantas imagens, né? E tão contraditórios entre si. Então essa autotransformação, ela passa por olhar todos esses múltiplos papéis que a gente desempenha, né? Num lugar a gente é o bonzinho, no outro lugar a gente é o chatinho, né? Quem de nós não tem isso? Né? Pegar todos esses papéis e olhar em conjunto para eles, né? Sem segmentar, sem dizer, não, eu sou isso, e rejeitar o resto, porque aí você pega esse resto e joga para debaixo do tapete. Então esse trabalho de autoobservação, esse trabalho de encarar a si mesmo sem reação, porque toda vez que a pessoa começa a se observar, em geral, quando ela começa a ver os podres que todos nós temos, quando ela vê, não sou isso não, joga de novo para o inconsciente, para debaixo do tapete, né? Então você tem que desenvolver uma grande humildade para poder olhar para si mesmo como você é, sem julgamento, sem exaltação ou sem depreciação. Você ficar apenas com o fato que num momento você foi reativo e foi rude com alguém, no outro momento você foi sedutor e foi todo simpático, no outro momento você quis dar uma de bacana, no outro momento você estava irritado e não queria ouvir nada. Você tem que olhar para o contexto todo. E quanto mais imparcialmente você for capaz de olhar para todas as suas manifestações de vida, mais perceptivo e consciente você vai estar de todas e menos refém ou escravo desses comportamentos automáticos você estará. Ou seja, cada vez mais haverá liberdade de si mesmo, liberdade da reatividade, liberdade da agressividade, liberdade do comportamento repetitivo, né? Então, a autotransformação, ela vem como resultado do trabalho do autoconhecimento. E o trabalho do autoconhecimento é essa observação permanente de si mesmo, de cada impulso, de cada freio, né? De cada sensação, de cada desejo, de cada medo. São tantas as variações que acontecem na nossa subjetividade e nós somos muito acostumados a não ver nenhuma delas. Ora a gente está bem-humorado, ora a gente está mal-humorado, como efeito, como consequência dessas variações, sem perceber que as nossas próprias atitudes estão gerando esse mau humor, esse bom humor, etc, etc. Então, se você for capaz de ser uma pessoa feliz, e a gente acaba descobrindo que a gente só é feliz fazendo os outros felizes, não existe felicidade exclusivista possível. A felicidade exclusivista, que é egoísta, ela pode ser chamada de prazer, de autossatisfação, de não me incomode, de redoma, de autoproteção, mas não tem nada a ver com a felicidade real, que é um estado de graça, né? É um estado de uma energia exuberante, de uma alegria poderosa, de um espírito de união, né? Então, nós somos capazes de pegar todo o lixo que existe na nossa subjetividade, por percebê-lo, permitindo que ele vá sendo removido. E esse lixo somos nós mesmos, que é o nosso orgulho, né? Que é a nossa vaidade, que é a nossa preguiça, que é o nosso egoísmo, que é a gente querer estar sempre em primeiro lugar. Tudo isso vai se acumulando na nossa subjetividade, né? Então, se você quer transformar o mundo, transforme-se a si mesmo. E não é uma transformação que você chega e fala, transformei. Não, isso é um trabalho infinito. Sempre vai existir uma maneira mais plena de viver, de ser, de manifestar a vida. Sempre vai existir um estado de consciência mais amplo. Isso vem naturalmente a você à medida que você vai eliminando as picuinhas, o ciúme bobo, a briguinha besta,
a disputinha, né? O desejo de dominação, a submissão, que também é uma forma de dominação. Tudo são comportamentos arraigados que a gente tem e que não percebe, né? Então, é um trabalho poderoso. E não adianta você querer empunhar as bandeiras de querer mudar o mundo, querer chegar lá fora com as campanhas, com as passeatas, com isso, com aquilo. Se você não mudar a si mesmo, você só está criando mais agitação no mundo, né? Não que você não possa participar da campanha ou da passeata ou do que for, mas se você for uma pessoa harmonizada consigo mesmo, uma pessoa que canaliza o que há de mais elevado em si mesmo, onde você for, você vai levar isso, né? E se você não tiver isso, você pode fazer o barulho que for, que você vai continuar bloqueado para as energias que realmente podem nos transformar. Você falou há pouco, Marcos, de que cada um habitualmente exerce vários papéis na vida, né? Papel de pai, papel de profissional competente e papel de esposo, e, enfim, são múltiplos papéis e muitas vezes são papéis que são incompatíveis entre si, né? Às vezes no trabalho você quer demonstrar firmeza, autoritarismo, né? E em casa aí você quer ser uma pessoa amorosa, obediente, né? À mulher. Também, né? Você quer demonstrar, né, que você ama os seus filhos, mas está disposto a trabalhar para desenvolver uma arma, por exemplo, né? Tem quantas pessoas trabalham aí para a indústria bélica, por exemplo? Mas são pessoas que se acham amorosas em relação à sua família. Então são papéis que as pessoas exercem, muitas vezes de uma forma inconsciente. Então, eu gosto muito da imagem do grande teatro que as pessoas vivem, né? É o grande teatro da vida. Só que nesse teatro, a grande maioria dos seres humanos não está ciente que está agindo dentro de um papel, como um ator. Ou seja, o ator se confunde com o personagem, né? O ator e o personagem é como se o ator absorvesse o personagem achando que ele é o personagem, pelo menos naquele momento. Então ele passa a agir de acordo com o script daquele personagem, ele pensa como personagem, ele sente as emoções como se fosse aquele personagem. Isso se dá de uma forma muito automática e inconsciente. E na vida não é muito diferente, né? A diferença é que quando um ator está no palco, acaba a peça, acabou aquela representação. Mas enquanto ele estava representando, às vezes ele esquece que ele é apenas um ator e ele é o personagem. Tanto que às vezes ele chora, às vezes ele chega às vezes a passar mal. Certos atores, né, que estão fazendo funções muito dramáticas, às vezes eles sofrem realmente aquilo que está acontecendo com eles na vida do personagem, né, na vida que foi criada para aquela novela ou para aquele filme. Então, essa identificação do ator com o personagem é que está o problema, né? Você assume um papel e esquece que você tem uma índole, né? Você tem uma individualidade que é maior que aquele personagem. E você acaba se deixando levar pelo personagem. E isso é o que a maioria das pessoas fazem. Elas não são conscientes de que estão exercendo esses diversos papéis, sendo os diversos personagens, e acabam sofrendo muito com isso. E esquece a sua verdadeira natureza. Esquece que por trás desses papéis existe um ser humano que não é nem hinduísta, nem budista, nem cristão, que não é nem russo, nem da Chechênia,
nem dos Estados Unidos, nem do Brasil, nem da Ucrânia, né? É um ser humano apenas. E esse esquecimento da sua verdadeira natureza, que no fundo é uma natureza divina, é que faz com que nós venhamos a fazer coisas que parecem absurdas para quem está olhando de fora, mas que são frutos desse envolvimento com o personagem. Naquele momento, se uma pessoa foi condicionado, recebeu uma lavagem cerebral para dizer que ele é um militar, por exemplo, e ele tem que defender o seu país, e ele tem que despejar uma bomba lá nos inimigos, que aqueles inimigos representam o mal, e ele acaba achando que aquilo lá é verdade. Eu não sei se vocês viram aquele filme, é um filme muito antigo, Corações e Mentes, sobre a Guerra do Vietnã. Ele está no YouTube. Eu recomendo que vocês vejam, é muito interessante, porque é um documentário mostrando, né, a realidade por trás da guerra, as crueldades que as pessoas faziam, queimando a casa lá dos Vietcongs, né, e a prostituição, enfim, todas aquelas questões que são muito acentuadas numa guerra, né, porque a guerra passa a ser uma desculpa para você fazer coisas que você não faria de sã consciência. Por exemplo, matar é uma coisa que é abominável para a maioria das pessoas, mas durante a guerra é como se tivesse uma licença para poder matar. Uma coisa muito estranha isso, né? Durante a guerra você pode matar e você está fazendo a coisa certa, matando. Desde que seja o inimigo. Matando o inimigo, lógico, né? Mas às vezes você mata o amigo achando que o inimigo é o amigo, né? O fogo amigo, você fala. Mas a energia é tão pesada que vem os estupros, vem os saques, vem toda o que há de mais bestial no ser humano vem junto com a guerra. A guerra, ela traz uma permissividade e as pessoas, inclusive, são contaminadas pelo inconsciente coletivo daquele grupo. Que um faz uma maldade, o outro é induzido a fazer também e aquilo passa a ser uma experiência coletiva de maldade, que depois você pensa, poxa, como é que eu pude fazer uma coisa dessa, né? Porque naquele momento o grupo, né, estava envolvido com aquela vibração terrível, né? Eu diria até que tem influências de certas forças que estão aí habitando os locais mais sombrios do astral. Então é essa percepção, né, que nós não podemos ser manipulados. Nós não podemos ser condicionados a achar certo que você pode ser um profissional. Eu sou treinado para apertar um botão, despejar uma bomba, porque para isso que eu fui treinado. Foi treinado para ser uma máquina. Nós não somos máquinas, né? E muitas vezes as pessoas são educadas, são treinadas para serem máquinas, apenas para obedecerem ordens e para fazerem coisas que nem um computador que é programado para realizar determinadas funções. Isso é uma coisa terrível, né? É lógico que numa guerra isso aí acontece de uma forma exacerbada, mas mesmo fora das guerras, você vê pessoas, por exemplo, torcidas organizadas, agridem a outra torcida. Chega até a morte, às vezes. Às vezes matando, ferindo gravemente os outros, só porque são do outro time. Uma coisa assim tão absurda, né? E isso é aquela emoção grupal. A pessoa depois olha, puxa, como é que eu fui capaz de fazer isso? Mas era uma emoção coletiva muito forte naquele momento que acabou capturando a mente e a emoção das pessoas. Elas fazem coisas absurdas, porque se deixaram contaminar. Eu tenho certeza que um piloto de um caça ou de um bombardeio que aperta um botão para destruir uma cidade onde existem crianças, existem gente em hospitais, mulheres, que não tem nada a ver com o conflito, né? Não pode estar agindo de sã consciência. São pessoas que se deixaram contaminar, que foram condicionados para fazer coisas absurdas. E nesse filme, Corações e Mentes, eles entrevistam um piloto americano que ele despejou aquele desfoliante na fauna, que eles despejavam desfoliante para justamente poderem ver os Vietcongs que estavam escondidos no meio da mata, né? E esse desfoliante causava lesões horríveis em toda a população, inclusive crianças, né? E então ele
nesse filme, ele disse, poxa, quando eu vi o vídeo das consequências das bombas que eu lancei, dos desfolhantes que eu lancei, eu me senti muito mal. Mas naquele momento que eu estava sobrevoando o Vietnã, eu era apenas um profissional que foi treinado para apertar um botão na hora certa e cumprir uma missão. Você vê que coisa terrível, né? Naquela hora ele não se via como ser humano, ele via como um profissional treinado para apertar um botão e cumprir uma missão. Se ele chegasse, despejasse lá o napalm na hora certa, ele tinha cumprido a missão corretamente. Você vê o nível de condicionamento. E nessa entrevista ele chora, diz, poxa, eu não gostaria que fizesse o mesmo que eu fiz com o filho dos outros, com os meus filhos. Né? Quer dizer, caiu a ficha dele, né? Ele fez isso com outro ser humano que é igual aos filhos dele. Como é que ele pode fazer uma coisa dessa? Porque ele estava totalmente condicionado, totalmente cego para uma realidade, né? Sem perceber as consequências dos seus atos, sem perceber que ele fazia parte de uma mesma humanidade daquelas pessoas lá embaixo que estavam sofrendo os ataques dos aviões. Então, isso é um caso extremo, mas nós temos que observar muito cuidado até que ponto que nós estamos agindo de uma forma a perpetuar determinadas condições sociais, nós estamos agindo de maneira preconceituosa, às vezes o racismo também, que às vezes é um racismo meio estrutural, como é dito, né? Aquele racismo que não é tão explícito, né? Mas, por exemplo, você está fazendo uma seleção de pessoas para trabalhar numa determinada função, e aí tem lá um branco e um negro, você escolhe o branco. É uma coisa tão inconsciente, às vezes, com a mesma qualificação, é um racismo estrutural, que a pessoa às vezes nem percebe que está sendo racista naquele momento. Não é? É aquele racismo que faz com que você se afaste do mendigo na rua, porque ele é sujo, porque ele, né, é uma pessoa considerada desprezível diante da sociedade. Então, tudo isso é algo muito grave, né? Eu vejo assim, eu procurei educar meus filhos, né, nesse sentido, né, de aceitar todos. Então, eles pegaram muito essa visão. E aí, a minha neta, uma vez ela estava na rua e tinha um mendigo, desses bem mulambentos, né, sentado ali na calçada, e ela foi falar com ele. Né, chegou perto dele, começou a falar, o mendigo levou até um susto, né, que ninguém falava com ele. E ela foi lá, começou a falar. Aí tinha uma mulher perto da minha filha, que você deixa a sua filha fazer isso, chegar perto do mendigo? Claro que eu deixo, ele é ser humano também, né? Quer dizer, você vê o condicionamento que existe entre as pessoas, achando que é perigoso até, que pode pegar uma doença, né? É essa visão que é imbuída na cabeça das crianças desde cedo, pelos pais, pela escola, essa visão separatista. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa forma como nós encaramos a vida, com racismo, com assim, o preconceito que existe em relação a determinados grupos, né? Por exemplo, sempre houve um preconceito muito grande em relação aos ciganos, agora isso não é tão forte, mas já no passado era muito forte, e assim por diante. Nós temos que ter em mente essa percepção até que ponto que nós estamos reproduzindo determinados comportamentos que são atávicos, né, que são estruturais na sociedade, ou nós estamos agindo com o coração, agindo com total clareza de consciência, né, percebendo realmente o que está acontecendo à nossa volta e agindo como um ser humano e não um autômato que apenas repete o que os outros dizem, o que os outros fazem e o que os outros pensam também. Você falou aí no personagem da novela ou do filme, que muitas vezes o ator se confunde com o personagem. Acho que essa é a nossa realidade. Porque se você chegar para qualquer um e falar, quem é você? A
pessoa fala o nome, é a primeira coisa que ela fala, né? Mas você é um nome? Tudo bem, você tem um CPF, número da identidade, você é um registro em algum lugar, desde o cartório, né? Mas você não é um nome, você é um ser humano. Né? O nome é só a plaquinha do carro, de identificação. Bom, você não é um nome, então quem você é? Ah, eu sou advogado, eu sou professor, eu sou médico, eu sou funcionário público, eu sou autônomo. Aí você já vai para o lado profissional. Você é isso? Não. Você está isso. Isso foi uma coisa que você ou estudou, ou direcionou a sua vida, ou desenvolveu uma habilidade. Então, você não é isso. Ah, eu sou religioso, ou eu sou ateu, ou eu sou... enfim, coisas que a gente vai adotando ao longo da vida, identificações, né, que a gente acha que a gente é essas identificações. E, na verdade, isso são registros de memória. Então, como nós falamos outro dia, né, eu sou fluminense, você é Flamengo. O que é isso? Isso é uma coisa que foi adotada em algum momento, entronizou lá dentro, e eu sou fluminense, mas espera aí, você não é isso. Né? E como ele falou, na torcida às vezes eles vão à via de fato por conta dessas identificações. Né? Mesma coisa nas religiões. Ah, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou budista, eu sou ateu. Tudo são crenças que a gente vai adotando e a gente acha que nós somos tudo isso. Quando a gente vê que a gente não é nem uma coisa nem outra, que nenhuma dessas identificações são essencialmente nós mesmos, tudo isso são coisas passageiras, porque essa vida material é passageira. Uma hora esse corpo aqui vai se desintegrar. Né? E essas identificações também vão ter que se desmanchar depois, de alguma maneira. Aí a gente descobre que a gente não é nada disso. E aí você fica com a pergunta, quem sou eu? Se você não fizer nenhuma projeção ou nenhuma identificação com nada, nenhuma imagem de si mesmo, você acaba descobrindo a sua natureza essencial. Que uns dão o nome de natureza divina, mas até aí já é um rótulo. É uma natureza indistinta, é uma natureza que é puro amor. É uma natureza que é bondade, que é altruísmo. Mas normalmente essa natureza essencial de todo ser humano, ela é bloqueada pelas identificações com o personagem. Né? A nossa real natureza, nós somos o ator. O ator veste o papel, os papéis do personagem ou dos personagens. Só que aí a gente acha que a gente é tudo isso. Essas coisas com as quais nós nos identificamos. Né? Então, o trabalho é remover tudo que a gente pensa que é, porque nós não somos. Tudo isso são imagens mentais e crenças que nós adotamos, entronizamos na nossa memória, para descobrir uma natureza criadora, uma natureza plena, uma natureza que irradia, que contagia positivamente, que encanta, que eleva, que faz a vida valer a pena ser vivida. Então essa jornada de descoberta, só cada um pode fazer, ninguém pode fazer pelo outro. Não é porque alguém falou que você tem uma natureza divina ou essencial, ou indistinta, ou não egóica, lá no fundo de você mesmo, que a ideia em si significa pouco. Agora, quando você mesmo começa a remover algumas ou muitas das suas idiosincrasias, das suas exigências, dos seus quereres absurdos ou dos seus medos absurdos, né? Porque o desejo e o medo são duas faces da mesma moeda. Um é o que você quer, outro é o que você não quer. E tudo é querer, tudo é uma forma de querer. Né? Então, quando você vai percebendo todo esse jogo de energias dentro de você e vai vendo tudo o que você não é,
algo muito diferente começa a brotar dentro de você espontaneamente, né? Algo que dá um perfume na vida, né? Dá uma música suave que faz a vida ter um encanto. Mas, normalmente, nós nos fechamos para esse perfume ou essa música que torna a vida bela a partir desse egocentrismo de medos, de interesses, de desejos, de apegos, de disputas, de ciúmes, tudo isso aí vai fechando o nosso espaço interior e tornando a nossa vida menor, né? Então, assim, não adianta querer fazer um mundo feliz se nós não formos capazes de ser felizes. E a gente vai descobrir que a gente só pode ser feliz se a gente não depender de nada para ser feliz. Porque enquanto a gente depender de alguém ou de alguma coisa, essa felicidade condicional não é felicidade. Ela pode ser prazer, ela pode ser algum tipo de satisfação, ela pode ser o gostinho de não estar só, ou da companhia, mas a felicidade condicionada nunca é felicidade, né? A felicidade sem motivo, essa sim é livre, essa não depende de nada. E isso só conhecendo e compreendendo todas as infinitas coisas que rolam na nossa subjetividade é que nós podemos, de alguma forma, romper com essa casca de egocentrismo e acordar para uma vida plena. A gente tem que romper o viver mecânico para descobrir o viver criativo, que não é fazer coisas excêntricas. Não, dentro da mesma vida, da mesma rotina, das mesmas relações, você pode ser uma pessoa livre ou uma pessoa aprisionada. Depende só da sua consciência, da sua percepção e da sua transformação. Agora, nós temos que nos questionar por que será que a grande maioria das pessoas continua levando essa vidinha repetitiva, condicionada, presa a ideologias, presa a visões de mundo fechadas, identificando-se com religiões, com partidos políticos, com times de futebol, ou seja lá o que for. Por que será que existe tanta identificação com ideologias, com religiões e com grupos? E aí o Krishnamurti ele traz uma reflexão que parece muito clara, né? É que as pessoas estão buscando segurança. Na hora que você percebe que existe um grupo que todos professam as mesmas crenças, todos agem de forma parecida, todos se comportam, né, de uma maneira previsível, e você se adere a esse grupo, você se acha aceito, porque você também é um deles. Você passou a botar uma plaquinha no peito dizendo: agora eu sou um corintiano, ou agora eu sou um religioso de uma determinada linhagem, né? Eu sou o budista de uma linha qualquer, ou eu sou cristão evangélico, enfim. Você pega um rótulo e aí você passa a conviver com um grupo onde todo mundo pensa parecido. Lê os mesmos livros, acessa as mesmas redes sociais, e aí existe aquela troca onde um afirma as crenças dos outros, e às vezes é confortável você não ter que pensar, você achar que é assim como o grupo pensa, você é um do grupo e aqueles que pensam diferente estão errados. E você está certo, você está confortável, então você não questiona nada. E esse é talvez o problema maior do ser humano, que em troca de ter segurança, ele abre mão de questionar
ou mesmo de olhar a realidade. Às vezes a pessoa aceita uma coisa que, se houvesse um mínimo de escrutínio, seria percebida como falsa, ela aceita como verdadeiro porque é confortável pertencer àquele grupo e achar que isso é verdadeiro. Então, essa busca de segurança é uma das razões principais que leva as pessoas a se conformarem com um padrão de vida medíocre, repetitivo, limitado e leva uma vida preconceituosa, uma vida centrada em ideologias, em crenças, em dogmas, em visões distorcidas, muitas vezes, da realidade. E quando alguém procura despertar, procura mostrar que existe algo diferente do que aquilo, é considerado uma pessoa perigosa, que deve ser afastada, que deve ser combatida, porque ela é do mal. Ela vai contra os princípios que estão naquele livro sagrado, ou que pertencem a uma ideologia, seja marxista ou capitalista, seja lá qual for. Então, nós temos que ter muito cuidado com que, às vezes, em diferentes níveis, nós temos essa busca de segurança também. E uma pessoa que está realmente totalmente voltada para encontrar a sua verdade, a sua realidade, ela não pode ceder a essa ânsia de segurança. Tem um livro do Alan Watts que é muito interessante, que ele fala da sabedoria da insegurança. Exige uma sabedoria nessa insegurança, de você saber que você não pode se basear em nada, que a vida é transformação, a vida é mutação. E você tem que aceitar a vida como ela é, com toda a sua complexidade, com todas as suas dificuldades, com o seu sofrimento, e sem procurar conforto, sem procurar fugir da realidade, se escondendo atrás de grupos religiosos, de crenças, de pessoas, de orientações de certos gurus. Tudo isso aí é uma coisa infantil, de você querer sempre ter alguém que te diga o que é certo, o que é errado, o que fazer, o que não fazer, e ter aquele grupinho que um protege o outro, aquele corporativismo, aquela luta pela manutenção dos privilégios de determinadas corporações e grupos. Tudo isso aí é fruto dessa visão separatista, limitante, e que é incompatível com uma vida plena, uma vida, como o Marx falou, de felicidade. Que enquanto se vive sem exercer toda a sua liberdade, toda a sua criatividade, e você se enquadra simplesmente a um padrão repetitivo, você não está crescendo, você está vivendo uma vida que, no fundo, não te traz satisfação. Você se acomoda a uma situação ruim. Eu vejo tantas pessoas que você olha e estão levando aquela vida medíocre, E você fala, você não acha que a vida é um pouco mais do que ir para o trabalho, ganhar dinheiro, ter uma família, reproduzir e envelhecer e morrer? Será que é só isso a vida? Você não imagina que a vida pode ser um pouco mais que isso? Mas as pessoas não conseguem perceber que existe algo além dessa vidinha repetitiva, medíocre que muitos levam. Então, esse romper com as barreiras, romper com os preconceitos, romper com aquela jaula que você mesmo criou para você mesmo, é fundamental. Pode ser doloroso, mas é a única maneira que nós temos de levar uma vida satisfatória para nós e que venha a ser satisfatória para os outros. Porque nós estamos nos abrindo para a vida e reconhecendo que os outros são iguais a nós, têm os mesmos direitos de viver em paz, de viver com qualidade, ter uma boa alimentação, uma boa educação, ter abrigo, enfim, todos são seres humanos. Se a gente conseguir perceber isso, a nossa ação no mundo vai ser muito mais firme, muito mais intensa e vai nos trazer muito mais satisfação também. Essa coisa da vidinha mecânica repetitiva, a gente não pode julgar de fora, tá? Porque essa liberdade ela é interior. Você pode estar numa rotina mesmo, e interiormente está livre. Como você pode estar quebrando qualquer rotina e interiormente preso.
Tem pessoas que elas precisam sempre de uma novidade. Elas não conseguem viver do mesmo jeito. Elas têm que estar sempre com alguma coisa diferente. Só que num nível muito superficial, né? Então elas buscam fora quebrar uma coisa que, na verdade, é um condicionamento que está dentro delas, né? Então, assim, quando a gente fala na vida medíocre, a gente não está se referindo ao comportamento externo da pessoa, e sim à atitude interna da pessoa, né? Tem pessoas que vivem em alta excitação, vidas extremamente agitadas e corridas, medíocres. E tem outras que vivem uma vida rotineira, mas libertas. Até porque a vida é ciclo, né? Dia e noite, estações do ano, né? Enfim. E aí eu vejo que o grande problema de tudo é o tal de ego. Mas ele é um problema, mas ele é necessário também. Por quê? Porque ele é o software que liga a nossa natureza mais essencial, essa que é não egóica, essa que é unida com todas as outras, que é o que há de mais profundo em nós mesmos, com esse corpo. Então, entre o corpo e essa natureza essencial, divina, indistinta, vamos dizer assim, existe a mente, existem essas identificações, existem os hábitos, existe tudo isso, todos esses conteúdos de cada um, né? Então, esse ego é necessário minimamente. Você tem que saber qual é seu nome, você tem que saber onde você mora, qual o ônibus que vai pegar, ou qual o avião que vai pegar, né? Você tem que saber, você tem que se posicionar na vida material. E para isso, esse ego é necessário, enquanto software que permite você ser um indivíduo na sociedade. Agora, o grande problema é que por conta da nossa ignorância existencial, a gente quer fazer esse ego ser algo. Cada um quer deixar sua marca, cada um quer ser alguém. E aí vem o problema da identificação, que você quer ser aceito num grupo ou no outro, então você tem que pensar igual aquele grupo para ser bem aceito lá. E aí vem toda a problemática que envolve o sofrimento, ela está nesse nível desse software, dessas identificações que geram apegos, que por sua vez, quando rompidas, né, é um relacionamento que termina, ou uma morte que leva a alguém querido, né? Tudo isso gera o quê? Sofrimento. Porque é no nível desse software, que é pensamento e emoção, emoção e pensamento, é que se dá todo esse processo de identificação com algo que não é essencialmente nós. São vestes temporárias que a gente usa por uma existência, né? Se você durar muito, durar 100 anos, o que é isso na vida do planeta, na vida da humanidade? Não é nada, todos nós somos um fragmento desse movimento maior que é a vida como um todo, né? Estou falando, nós somos um fragmento enquanto pessoas desse corpo aqui. Agora, enquanto seres internos indistintos, não identificados com coisas temporárias, nós somos eternos, né? A nossa natureza essencial é eterna, mas a gente se afasta dela pelo excesso de identificação. Então nós só vamos transformar o mundo conhecendo a nós mesmos, transformando a nós mesmos, transformando as nossas relações, que relações problemáticas e doentias passem a ser relações de amor, de harmonia, de solidariedade, de paz. Isso está ao alcance de cada um de nós. É só querer e trabalhar para fazer acontecer.